Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre a solidão. E essa reflexão surgiu de uma conversa que eu tive essa semana com o Rafael Silva, um dos grandes apoiadores e amigos deste canal, e a gente estava conversando sobre a importância de você ter esses momentos em que você se coloca um pouco resguardado do mundo, em que você constrói o seu próprio espaço para poder estudar, para poder refletir, para poder ponderar os problemas da vida, até para orar é necessário às vezes essa solidão assim. Aliás, às vezes não, acho que é extremamente importante, apesar da oração também ter o seu momento de comunidade, que é na missa. E este retirar-se um pouco do mundo, esse recolher-se um pouco, esse exercício, eu considero uma das coisas mais importantes para uma vida, não intelectual, não para uma vida espiritual, nada, mas simplesmente para você poder encarar um pouco os seus próprios problemas, as suas próprias contradições, sem muita interferência externa, né? Externa que eu digo é muita gente falando na sua orelha, ou então você acompanha aquele feed de notícias que não para nunca, e você está o tempo inteiro, na verdade, vendo o problema dos outros e não pensando nos seus problemas, aquilo que te angustia, porque essa tensão faz parte da própria experiência humana. Como bem coloca o Ernest Becker, o homem é esse ser que tem plena consciência da sua animalidade, mas também tem consciência da sua vocação espiritual. E isso termina gerando conflitos que considero que sejam únicos na natureza, tal como a conhecemos. E é preciso lidar com essa tensão de saber que somos seres metafísicos e ao mesmo tempo extremamente carnais, extremamente animalescos por outro lado. E esta briga interna que todos nós vivenciamos, para ser exato. Então esses momentos de recolhimento, esses momentos de solidão em que você dá um tempo para você mesmo, em que você deixa se influenciar por autores, por compositores, às vezes até um filme pode ajudar nesse ponto, são muito importantes. Mas temos que tomar um cuidado, porque existem algumas armadilhas nisso que são muito perigosas. E eu considero duas armadilhas principais. Uma é o narcisismo e a outra é o niilismo. Do lado do narcisismo você vai ter dois desdobramentos hedonistas. Um hedonista físico, materialista, que busca exatamente a posse das coisas, né? Você quer ter sempre o carro mais novo do ano, o maior apartamento da cidade, você quer ter o físico mais saudável do mundo, mais plástico do mundo, aquela coisa toda, essa obsessão com as questões físicas da nossa realidade, né? Com as questões mais materialistas e superficiais da nossa existência. E do outro lado você tem um hedonismo intelectual, que é aquele que te prende dentro de um mundo como ideia, como diria o Bruno Tolentino, em que você está mergulhado tão profundamente na sua própria ideia, você concebe um mundo tão perfeito na sua cabeça que você não consegue entender a realidade mais. Você não consegue mais perceber as nuances e os vários tons diferentes que uma realidade pode ter, assim. No outro lado, nós temos um niilismo que também tem desdobramentos. Um desdobramento que você pode considerar que é pessoal, que é de uma angústia pessoal, que termina te fazendo enxergar o mundo como um lugar ao qual você não pertence, ou então a qual não há sentido na sua existência nesse mundo, e que pode levar a uma depressão, pode levar até um suicídio no final das contas. E no outro aspecto você tem o niilismo terrorista, que é um pouco ligado a um hedonismo intelectual. O terrorismo niilista, ele pega essas ideias mal construídas, mal elaboradas, e termina achando que não é ele que está errado em relação ao mundo, é que o mundo está errado em relação a ele. Então qual que é a solução ideal? Explodir o mundo. This is a message to all American infidels. Prepare to die in a sea of holy fire.
You will be punished for your decadent ways on the first day of Radaman. You... wait a minute, wait, did I just say, what did I say, Radaman? Ramadan. Radaman, what is that? What is yeah, maybe Dennis Radaman is going to punish you with his crazy hair. No? What's that? Right, yeah, no. Okay, all right, let's go again. Okay. Eles não conseguem entender que a realidade é completamente diversa daquilo que eles têm na cabeça, que eles acreditam que seja. Mas tem outros extremos que se alimentam desse tipo de niilismo. Agora, como fugir, né, dessas armadilhas? Como eu falei aqui, acho que a gente, pelo menos eu, já transitei um pouco em cada um desses aspectos, assim. Lutar contra a ubris, lutar literalmente contra o próprio orgulho, acho que isso é extremamente importante. É uma lição fácil de falar, mas difícil de aprender e viver. Acho que o exemplo de uma pessoa que vive isso é o Papa Bento XVI, que se afastou do mundo. Também um pouco do que o René Girard fala na obra dele, que para você sair dos conflitos de inveja, dos conflitos miméticos e da busca sempre por um bode expiatório, às vezes você tem que se afastar um pouco do mundo, se recolher um pouco. E por outro lado também acho que um ponto extremamente importante é você cultivar boas amizades, é você cultivar a sua família, caso você seja um homem propenso a isso, uma pessoa propensa a ter uma família. Acho que o cultivo tanto de amizades quanto de uma família é uma das bases da própria cultura. Aliás, a própria raiz etimológica das palavras aí, cultura, cultivo, tem esse significado básico. Então é preciso deixar de lado a ideia da cultura como uma coisa esteticista e pensar na cultura como uma coisa real, como uma coisa prática que está no nosso dia a dia, que pertence ao nosso dia a dia. Então não é só no cultivo de um belo poema que está a cultura também está no cultivo de uma bela amizade, a cultura também está no cultivo de uma bela família. E isso são coisas que às vezes a gente esquece, às vezes a gente põe de lado e a gente fica tão encantado com a Divina Comédia que a gente esquece de acompanhar a Divina Comédia das nossas vidas e se apaixonar por ela também e entender que há beleza nela. Bom, acho que é uma boa reflexão para o meu aniversário. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. This is a message to all Americans. I'm not going to be able to do it now. I'm not gonna, okay, all right, okay. No, you know, I gotta get all the laughs out. Okay, gotta get all the laughs out. Okay, all right. 2 days of that. Stop making that face over there! What are you doing? I can't. He makes that face and it makes me laugh. Okay, you know, just turn around. Turn around. I don't care where you look. Just look over there. Okay. All right. They're cracking up over there. Okay. Oh yeah, look who's snickering over there, Mister. I can't do a suicide bombing because I'm sick. He had a note. He had a note from his doctor. He brought a note from his doctor. It's a suicide bombing. What are you? Okay, all right. Here we go. This is get all serious now. Okay. Death to... I can't do it. Oh, come on. Now you're just trying to make... Hey, wait.